tu nunca assistiu How I Met Your Mother e tá pensando em começar agora, deixa eu te avisar uma coisa. Essa é uma daquelas séries que começam como uma simples comédia. Quando tu percebe, já tá emocionalmente envolvido com os personagens que parecem ter os amigos de verdade. E isso não é exagero não, porque diferente de muitas outras séries, tu assiste ela e esquece que tá assistindo uma série. How I Met Your Mother é aquele tipo de série que vai ficar contigo a vida toda. Mas mesmo assim, será que em 2026, com tanta série nova, streaming, conteúdo rápido, será que ainda vale a pena investir tempo nisso? A gente vai saber disso agora. Muito boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos. Hoje a gente vai falar sobre How I Met Your Mother. Fazia tempo que isso merecia um vídeo. Porque convenhamos, galera, essa sitcom é bem original e bem diferente. O conceito. A premissa da série é bem simples. A história inicial se passa em 2030 e a gente acompanha o Ted Mosby, que decide contar para os filhos dele como ele conheceu a mãe deles. E é logicamente daí que vem o nome da série, né? Só que essa história, como a gente vai ver, ela não é linear. Ela é cheia de desvios, lembranças, exageros, versões diferentes dos mesmos acontecimentos ali. E isso muda completamente a forma como você assiste. Porque primeiro tu não tá vendo só o que aconteceu. Tu tá vendo como alguém escolhe contar o que aconteceu. E aí, logicamente, isso vai abrir espaço para muito humor, muita comédia, né? Pra criatividade e, diga-se de passagem, para muita emoção. O coração da série, o grupo. Se tem uma coisa que sustenta essa série do começo até o final, é o grupo ali de amigos do Ted. E aqui mora um dos maiores acertos dessa série. Porque não é só um conjunto de personagens jogados ali, não. É um grupo que realmente funciona. A gente vai ter o Barney, que facilmente rouba ali as cenas com o carisma dele, com aquelas frases ali dele que chegam a ser absurdas, né? It's gonna be legend. Wait for it. Mas ao mesmo tempo ele não é só um alívio cômico. Ao longo da série a gente vai ver que ele vai recebendo camadas, né? E esse é mais um acerto da série. Tem o Marshall, que representa aquele amigo real, pé no chão, que traz uma certa humanidade ali pra história, né? Ele é o melhor amigo do Ted. Tem a Lily Aldrin, que funciona como um ponto de equilíbrio ali emocional e também como alguém que move várias situações importantes ali na série. Ela é o par romântico do Marshall. E pra finalizar o grupo dos personagens principais, né? A gente vai ter a Robin, que talvez seja um dos personagens mais interessantes quando a gente fala de evolução, aquela evolução ao longo do tempo, ao longo da série. E o mais legal desse grupo é que tu acredita na amizade deles. Tu realmente compra aquela dinâmica. E, obviamente, isso faz toda a diferença quando você tá assistindo uma série de humor, né? O humor, por que ainda funciona hoje? Uma das maiores dúvidas para quem quer começar essa série em 2026 é se esse tipo de humor deles, né, porque essa série é de 2006, se esse tipo de humor ele envelheceu bem ou ele envelheceu mal, porque são 20 anos, né, galera? Mas assim, a resposta mais honesta para essa pergunta, na maior parte, é que o humor envelheceu muito bem, porque apesar de ter algumas piadas muito pesadas, a maioria ali é um humor bem inteligente, que não se arrisca tanto, mas ao mesmo tempo a gente entende que é um humor datado e a gente releva, sabe? Até porque o humor dessa série é muito de situações do cotidiano, inseguranças, relacionamentos, constrangimentos sociais e principalmente um tipo de repetição inteligente. Essa série meio que constrói algumas piadas ao longo do tempo. Ela planta algo ali num episódio, colhe vários episódios depois. Isso cria uma conexão muito massa com o público, né, com os fãs, porque fica cheio de referências. As pessoas que assistiram desde a época, já faz anos que assistiram essa série, entendem a referência, entendem as referências da série até hoje. E é tipo legal porque você começa até a antecipar as piadas. Vai acontecendo ali a situação, às vezes o personagem não precisa nem falar, nem contar a piada, você já sabe do que se trata, porque é uma série muito fácil de entender, de você absorver aquela piada ali com o passar do tempo. E aí meio que tu começa a se sentir parte daquele universo, né? O diferencial narrativo. Aqui é onde How I Met Your Mother se destaca de verdade. Enquanto várias outras sitcoms seguem aquela estrutura bem tradicional, né? Essa série, ela brinca com a narrativa o tempo todo. Tem episódios que são contados em ordem não cronológica, histórias contadas por diferentes pontos de vista, e tem momentos em que você percebe que o narrador pode estar exagerando ou até confundindo detalhes. E aí isso vai deixar a narrativa da série, né? O episódio bem mais dinâmico, porque nesse ponto você não vai estar assistindo só episódios isolados, tu meio que vai estar montando ali um quebra-cabeça. É a sensação de acompanhar uma vida, ou algumas vidas, né? E talvez esse seja o maior ponto da série. The story of how I met your mother.
Is this gonna take a while? Ela não é ali só piada jogada ali ao léu, não. Tá? Vai falar justamente sobre a vida, sobre as relações humanas. E por isso que lá no começo do vídeo eu falei a questão de emoção, de se emocionar. Porque ela vai falar sobre decisões na vida, né, da pessoa, sobre crise de identidade, né, da pessoa estar saindo da juventude ali e ver o tempo passando, as amizades da pessoa mudando, né? E isso, de certa forma, afeta todo mundo. Isso vai bater na pessoa de forma diferente, dependendo da idade que a pessoa tá quando assiste essa série. Por exemplo, se tu assistir ela mais novo, tu pode rir mais. Se tu assistir depois, mais velho, tu pode se identificar mais. Então vai fazer uma diferença se tu assistir essa série com 20 anos e se tu assistir a série com 30 anos. Isso faz com que muita gente reassista essa série. Por exemplo, eu já tô assistindo ela já pela terceira vez, que a experiência muda, com toda certeza, e você esquece de muita coisa que assistiu da série. Até porque ela tem 9 temporadas. Agora, sendo bem honesto, realmente tem algumas coisas ali que são meio de época, né? Que são meio datadas, como eu falei antes. Algumas piadas, algumas situações, um comportamento ou outro ali você pode estranhar, pode soar um pouquinho diferente de hoje, né? Até porque são 20 anos. Mas isso aí vai acontecer com praticamente toda série que tu assistir, toda sitcom de sucesso, né? Two and a Half Men é do começo dos anos 2000 também, The Big Bang Theory, várias outras séries, principalmente de comédia, elas são bem datadas. Não tem como fugir disso. E sinceramente, isso não é uma coisa que vai estragar a tua experiência, não. Muito pelo contrário, tu vai enxergar de outra forma. Porque o que sustenta a série não são essas coisas. É ali o relacionamento entre os personagens, né? Porque se a gente comparar com algumas séries de hoje, né? Muitas séries hoje em dia são feitas ali para o consumo rápido. Episódios muito curtos, um ritmo acelerado demais, foco em viralizar a série. Então eles apelam bastante. Com How I Met Your Mother é diferente, é completamente o contrário. É uma construção de toda uma história e aí você vai se envolvendo com a série. E aí isso vai criar o que hoje está cada vez mais raro, o apego, né? Aquele apego com a série. Pra depois, quando você termina a série, você fica meio que órfão daquela série. Então, respondendo a pergunta de novo, vale a pena começar hoje? Vale muito a pena começar ontem. Você tem que começar ontem a assistir essa série, porque ela vai te trazer muita coisa boa, muita nostalgia até. Mesmo se você não tenha assistido a série, você vai sentir uma certa nostalgia com a série, porque tem muito personagem bom, a história é excelente, você vai se identificar demais. A única coisa que eu acho um pouco negativa em relação a essa série é a questão do acesso dela, porque até onde eu sei, ela só tem no Disney Plus atualmente, né? Se alguém puder colocar nos comentários onde é que ela, hoje, na data da gravação desse vídeo aqui, até onde eu sei, ela só tem Disney Plus, não sei se tem na Netflix. Alguém pode deixar nos comentários se eu estiver errando. Mas a gente sabe, né? O Disney Plus ele tem um preço um pouquinho salgado, então pra você assistir essa série, se só tiver lá, é mais complicado. Mas te garanto, vale muito a pena assistir essa série. Se tu já assistiu essa série, deixa aí nos comentários, fala aí qual é o teu personagem favorito. Por favor, não dê spoiler, porque essa série, ela não pode ter as coisas reveladas ali, porque vai tirar completamente a experiência da série. E se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva agora. Se caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, pra saber que se valia a pena ou não assistir How I Met Your Mother, chegou no vídeo, viu que não é inscrito, se eu te ajudei a decidir, então se inscreve no canal para continuar acompanhando mais conteúdo. Toda semana eu tô trazendo um vídeo novo aqui, tudo sobre cultura pop, série, filmes. Falo muito sobre Michael Jackson também. Acompanhe meus shorts aí também. Então, continua acompanhando o canal. Muito obrigado por ficar até aqui. Até a próxima. Tchau.